Daremos início, agora e sejam muito bem-vindos ao nosso curso de micropigmentação. O conteúdo, a introdução, a informação básica de microblading e micropigmentação, o design, os objetivos e tornar o rosto, como tornar o rosto, então, mais harmonioso. Como funciona o microblading? O microblading ele é feito para as pessoas que por algum motivo querem preencher ou simplesmente fazer as sobrancelhas. Como por exemplo as pessoas que por problemas de saúde, problemas de estresse ou problemas hormonais, eles tiveram alguma queda, pequenas ou grandes falhas, ou simplesmente essas pessoas elas não têm mais as sobrancelhas e elas desejam fazer a reconstrução delas. Aqui ao lateral nós temos uma imagem de um exemplo de sobrancelha nesse formato. Então nós vemos que a sobrancelha, na primeira imagem anterior ao procedimento, ela tem pouquíssimos pelos. E geralmente isso pode ocorrer por vários fatores. E essa pessoa ela recorre ao procedimento como uma forma de criar, a sobrancelha que falta por algum motivo externo ou interno. Essa técnica, ela proporciona a ilusão de que sua sobrancelha ela está perfeita, pois com o Tebori são feitas várias micropigmentações na área das sobrancelhas, fazendo com que os fios eles pareçam naturais, dando então um belo aspecto ao rosto. No caso das pessoas que têm sobrancelhas ralas, o microblading ele faz o preenchimento por toda a sobrancelha, fazendo com que essa sobrancelha ela não demonstre que ela está rala e os fios faltando. Pelo contrário, parece que a sobrancelha é cheia e que ela tem muito volume. Microblading, fio a fio 4D. Essa técnica, 4D, ela dá um aspecto muito mais natural para quem deseja sobrancelhas bem feitas, porque a técnica 4D desenha fio a fio de maneira que o aspecto ele fique como real. Então a técnica 4D, como mostra a imagem na lateral e a imagem anterior, ela vai imitando, fazendo o desenho de cada fio dentro da demarcação do que seria a sobrancelha. Então parece que, na verdade, em vez do desenho dos pelos, existem realmente pelos ali. A micropigmentação, ela é feita com a cor mais adequada para cada cliente, dando ainda mais realismo no trabalho. Por exemplo, uma pessoa loira, ela deve se usar, um pigmento na cor castanho claro. Ou então uma pessoa com os cabelos castanhos médios deve usar o pigmento castanho médio. Aqui nós temos uma imagem em que a pigmentação, que nós podemos ver, ela é utilizada no castanho médio. Consiga imaginar então que se esse preenchimento nessa micropigmentação fosse feita no preto, não daria então o efeito natural que nós queremos. A base, para se escolher a pigmentação é sempre o cabelo e os pelos do corpo. Essa técnica ela é bem precisa e o profissional ele tem que estar habilitado para fazê-la, para que não venha então a danificar a pele e os fios das sobrancelhas dos clientes. Então é necessário, que o profissional ele seja habilitado para que em vez de consertar, que é o objetivo do cliente, não venha então danificar a pele e os fios. Qual a diferença então entre a micropigmentação com dermógrafo e o microblading? A diferença principal entre os dois tipos de micropigmentação é que com a micropigmentação com o dermógrafo simples, os fios eles são menos precisos, eles dão menos o aspecto de realidade.
deixando então os pigmentos mais brutos e mais grossos. Então eles se parecem menos com o aspecto de fios certinhos e menos se parecem então como se fossem realmente os pelos que estão ali. É mais perceptível o fato de ser a micropigmentação. A micropigmentação com microblading, ela é feita com mais precisão. Os fios eles ficam mais realistas, eles chegam realmente a se parecerem naturais. O tebori ele não é ligado à eletricidade e o trabalho ele vai depender exclusivamente da mão do profissional. Mas o que é então o tebori que nós citamos anteriormente? Bem, o tebori, né, que em japonês significa tatuar com as mãos, é um instrumento usado para marcar a pele por meio de uma pequena caneta com microlâminas de tamanhos diferenciados, usando então a pigmentação para a coloração. Então é um instrumento utilizado, né, no microblading que se trata apenas de uma caneta que ela possui microagulhas, microlâminas na ponta. Isso em tamanhos diferentes. E aí, conforme vai se pegando a pigmentação para realizar a coloração e utilizando, né, esse equipamento para poder simular os pelos. Essa técnica, ela não é atual necessariamente. Ela é do século XIX e ela veio do Japão. Hoje, muitos profissionais da beleza e que trabalham com design de sobrancelhas têm praticado o microblading, fazendo os preenchimentos e modelando ou reconstruindo completamente as sobrancelhas. As vantagens de se usar o tebori, né, ao invés do dermógrafo se devem porque o profissional ele tem um controle melhor dos fios com o tebori, porque ele não precisa lidar com a trepidação do aparelho, porque como ele é manual, o profissional ele consegue controlar, né, os traços e os movimentos, a força, com muito mais precisão. Além de que o aparelho ele é muito mais leve. E qual o intervalo de tempo para fazer novamente, né, o procedimento de microblading? Bem, normalmente essa micropigmentação ela dura em média de 1 ano a 1 ano e meio. Isso dependendo dos hábitos do cliente e do tipo de pele que ele tem. Por exemplo, se o cliente ele tem o hábito de usar chapéu ou boné, ou se diariamente ele usa protetor solar facial. Então essa pigmentação, ela pode durar mais tempo por conta dos seus bons hábitos. Então o tempo de 1 ano, né, e de 1 ano e meio, ele vai depender simplesmente do cliente. Se ele tiver maus hábitos, ou a micropigmentação, né, ela durará menos, a pigmentação durará menos. Entretanto, se ele tiver bons hábitos, se ele utilizar protetor, se ele utilizar a proteção, né, de um chapéu, durará muito mais. Exemplos de microblading mal realizados. Aqui nós conseguimos perceber que a sobrancelha dessa senhora, ela possui outra cor diferente do tom que deveria ser para parecer natural. Além do fato de que não simula os fios. Pelo contrário, parece que foi desenhado o próprio traço preenchido da sobrancelha. E não segue, né, o desenho, né, o formato do rosto. Nesse segundo caso, nós temos um outro exemplo de que a micropigmentação ela foi toda preenchida, dando um aspecto totalmente artificial à sobrancelha. Introdução. E o que podemos dizer então sobre as sobrancelhas? São a moldura do rosto, né? Elas expressam sentimentos e denunciam o nosso interior, além de funcionarem como imã para o sexo oposto. Percebe-se a diferença, né,
que a sobrancelha faz nas duas imagens comparativas abaixo.